dificuldade, principalmente mulheres que trabalham com muito homens, né? Sim, tem mesmo. E tem bastante mulher que tem essa inversão de papéis dentro de casa, né? Eu acho que depende muito da criação de cada um, da onde ela Exatamente. veio, dessa família de origem, né? Como é que era o pai e a mãe dela. Isso que eu vejo Exatamente. que faz bastante diferença. É, isso aí é a criação, acho que também, a criação influencia muito, né? Até Uhum. essa semana eu estava assistindo um vídeo aí, e aí o Pablo fala muito disso, né? Se a mulher ela tem que sentir segurança no homem, né? O homem tem que passar segurança para a mulher. E a mulher tem que passar confiança para o homem. Esse é o papel de cada um, né? E o pai não É, pode ensinar confiança para a filha, porque senão a filha vai ser uma mulher viril. Ela vai, né? Ela vai assim, eu não preciso de homem para me sentir segura, né? Ela vai querer bater de frente. então, na verdade, depende muito do papel que esse pai exerce na vida dela, né? Ah, Então, por sim, sem exemplo, a dúvida. gente tem situações aonde esse pai era agressivo com a mulher, né? Com a mulher Ah, dele. Então, essa filha, ela reage, ela fica agressiva para que ela não seja agredida ou pelo pai ou por um outro homem, né? Um namorado ou um marido quando ela casa. Então, isso é um mecanismo de defesa. Tem situações também que a mulher dentro da casa é muito autoritária. Então, é ela que manda e aquele marido fica assim, o marido banana, né? o Que marido não banana. manda, que ele não manda nada dentro de casa e a mulher é quem decide todas as coisas. Então, normalmente os filhos aprendem que quem manda é a mãe, né? E aí essa menina dentro de casa aprende da mesma forma, que ela é quem tem que ter a autoridade, ela que manda e desmanda. Então, normalmente são essas situações quando existe o casal dentro de casa, né? Agora, filhos de pais divorciados também têm essas situações. A gente vê, por exemplo, as mulheres que foram criadas para ser independentes, para não obedecer homem de jeito nenhum, para sobreviver no mercado de trabalho. Normalmente são filhas de pais divorciados, né? E aí ficam com essa mãe que precisa dar conta dos dois papéis, né? Aquela mulher que é pai e mãe, e ensina a filha a não depender de homem nenhum. Então, assim, são várias situações que podem acontecer, mas em todas elas são mecanismos de defesa, né? Que a mulher cria para que ela seja forte, para ela sobreviver, na verdade. E a família funcional, quando ela é bem estruturada, que tem o homem e a mulher dentro de casa, e que o pai e a mãe sabem qual é o papel de cada um, né? A mãe é aquela pessoa que vai nutrir dentro de casa, que vai dar afeto, que vai dar o aprendizado, né? Vai ensinar os filhos como se comportar. E o homem, ele tem o papel justamente de ser provedor, protetor. É o pai, é esse homem que dá limites para os filhos, é ele que traz a segurança emocional para os filhos e é ele que lança também esses filhos para a vida adulta. Então, quando você vê, por exemplo, pessoas de 40, 50 anos de idade que são crianças emocionais, eles vêm de um lar onde esse pai não lançou esses filhos para a vida adulta, né? Então é como se a pessoa tivesse parado emocionalmente naquela idade de criança ou de juventude, quando provavelmente esses pais se separaram ou essa criança deixou de ter a segurança que o pai devia transmitir, né? Então, é um bloqueio que acaba paralisando o emocional da pessoa e muitas vezes ela não tem consciência disso, né? Então, aí segue a vida desse jeito, casa, tem filhos e muitas vezes emocionalmente não tem esse equilíbrio, né? É a pessoa que não tem psicologia, que explode muito fácil, que não consegue conversar com os outros, aquela pessoa que não aceita não como resposta, que acha que tudo tem que ser do jeito dela.
Enfim, mas aí a gente começa a entrar mais na área da psicologia mesmo, né? Aí já começa na área de psicologia, né? E assim, E e daí, tanto também quando o pai é ausente também, ela também pode vir a ser uma mulher viril, né? Com a ausência do pai, no caso você falou de pais separados, né? uhum. Mas às vezes tem o pai, mas o pai é ausente dentro de casa também, né? Sim, exatamente. E aí o que que acontece? Normalmente, quando o pai é ausente de casa, dentro de casa, é porque a mulher que está com ele é uma mulher viril, né? É ela que manda, desmanda, ela que vai ser a líder da casa, ela que vai ter autoridade, e os filhos crescem vendo isso, né? Então, esse homem não é um homem viril. Normalmente ele é um homem ou emasculado ou afeminado, né? Porque a mulher viril, ela não convive, não casa com o homem viril, né? O homem viril, na verdade, ele não sente nem atração por uma mulher que seja viril, ele sente repulsa, porque ele sabe que é ele quem precisa dominar esse relacionamento, né? E quando a mulher é viril demais, não só esse homem não quer chegar perto dela, como também ele sabe que vai dar muito trabalho para ele, então ele simplesmente nem ouve, sabe? É como, por exemplo, a gente vendo uma criança no mercado se jogando no chão esperneando. Você olha aquilo e diz, que canseira, sabe? Ai, como, né? Quem tem filho até entende, agora imagina quem não tem. Eu saio até de Então, perto, não tive filhos, então eu nem posso jogar, porque eu não posso. Eu não tive filhos, mas eu não consigo nem ficar perto. então, é uma situação que você olha e se diz assim, gente, que coisa ridícula. Esse pai e essa mãe deixam a criança mandar em casa. Então, assim, para quem tem a consciência, né, do que está acontecendo, é muito ridículo. Você olha e diz, cara, que sem noção. Por que fazer isso, né? E a mesma coisa acontece com esse homem que é um homem de verdade, né? Ele olha para aquela mulher tentando aparecer e diz: que canseira, não vou nem chegar perto, Não vou nem chegar sabe? perto. Só que a mulherada não percebe isso, porque a mulher moderna, ela foi criada para ser essa mulher independente, forte, que enfrenta todo mundo. Então ela começa a misturar esses papéis, né? São poucas as pessoas que conseguem, como você, assim, ter feito essa diferenciação entre a vida profissional e a vida pessoal, né? Pessoal, Normalmente, essa menina ela acaba crescendo, se defendendo dessas situações dentro de casa, é realmente uma defesa emocional, e aí ela leva isso para todas as áreas da vida dela, né? Porque ela não percebe a diferença, não é uma questão de trabalho, ela tem a identidade dela distorcida, né? Então, para ela ter a consciência e perceber que ela tem essa identidade distorcida leva bastante tempo. E normalmente as pessoas não conseguem mostrar isso para ela, porque como ela está se dando bem, ela continua desse jeito, né? Ela vai perceber na hora que ela estiver tropeçando, caindo, né, dando com a cara no chão, e aí ela vai buscar um espelho. Ela vai perceber, né? Poxa, tem alguma coisa errada comigo. Por exemplo, ela vai estar casada e acha que o marido é um banana, que ele não faz nada, fica o tempo todo brigando com ele, querendo mandar ele fazer isso ou aquilo, e vê que ele não reage, né? Poxa, alguma coisa errada tem. Aí eles vão, por exemplo, para uma terapia de casal, vão buscar ajuda, às vezes dentro da igreja, e percebem que tem uma inversão de papéis. Então as fichas vão caindo aos poucos, né? E quando essa mulher é solteira, por exemplo, ela fica sem ter um relacionamento fixo assim por muito tempo, porque ela vai estar com um homem que às vezes até vai estar gostando dela, vai estar apaixonado, vai fazer tudo o que ela quer, mas ela não se sente segura, porque o homem que chegou perto dela não é o homem viril que ela precisa para dar segurança para ela, né? É aquele homem que acaba virando um capacho, que faz e ela faz e desfaz o que quer com ele. Então, ela até tem um relacionamento que
que leve bastante tempo, mas esse homem não toma iniciativa, até pode ser que peça ela em casamento, mas ela vai estar sempre à frente de tudo, né? Sempre ela que vai fazer as coisas primeiro, ela que vai estar puxando ele, né? Ela Ou que vai. puxando ou empurrando ele. E aí, Uhum. ontem, assim, falando, ontem, por coincidência, era sobre alguma coisa também sobre mulheres e acho que nós falamos de várias coisas, que era o equilíbrio, né? O equilíbrio de dar e receber. E um dos assuntos que nós falamos era dentro de casa, né? O equilíbrio de dar e receber. E aí nós pontuamos aquelas mulheres que acabam abraçando tudo, né? Ela que faz Uhum. tudo, ela que acaba É. resolvendo tudo, mas ela não dá espaço para o homem resolver. Então, e ela ainda acaba brigando com o marido que ele não faz nada. Na verdade, é ela que não dá espaço para ele fazer, né? Ela acaba É. assumindo tanta aquela responsabilidade ali, puxando aquela responsabilidade para ela, e é que ela não passa para ele, né? A responsabilidade que é dele mesmo, de fato, né? Isso acontece muito, né? Aí ela vai brigar com o marido, você não faz nada, você é uma banana. Mas ela deu oportunidade para ele, né, fazer isso? Não deu, exatamente. Ela toma a frente de tudo, ela não respeita o limite dele, ela não respeita a velocidade dele. Isso é uma coisa que irrita muito, né? Porque a mulher, naturalmente, ela já faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E faz rápido, porque justamente ela foi feita para ser ajudadora. Isso faz parte de um dos papéis dela, né? Ela foi criada para isso, para caminhar do lado do marido e ser a estrutura de apoio dele. Então, realmente acontece isso, dessa mulher, ela não deixar o homem tomar o papel dele. Então, eu sempre comento com as meninas assim, que no lar existe a cadeira da autoridade, né? É a cadeira de quem deveria ser o líder da casa. E a mulher senta nessa cadeira e fica tentando dar ordem para o homem. Mas ela está sentada na cadeira. Ele não tem como sentar lá enquanto ela não levanta. Então não adianta ela ficar dizendo para o marido o que ele deve ou não deve fazer, né? Se ele for homem de verdade, ele não vai obedecer. Ele vai olhar para a cara dela e dizer: "Poxa, se enxergue", né? Porque o homem não foi feito para ficar recebendo ordem da mulher dele dentro de casa. Normalmente, quando ele recebe ordem, vai ser de uma mãe dominadora. E aí esse homem já não é viril, né? Ele é um homem emasculado que aprendeu a obedecer à mãe dele e vai ser dependente dessa mãe a vida toda, né? Às vezes ele casa e continua dependente da mãe emocionalmente, né? É aquela família, aquele homem que todo fim de semana tem que ir para casa da mãe almoçar com ela. E ela fica dando os pitacos no casamento dele, né? Porque ele não seguiu aquele princípio bíblico, né? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Ele ainda é uma criança emocional. E aí, quando você tem essa mulher sentada na cadeira da autoridade dentro de casa, ela fica tentando mandar no marido, e se esse marido obedece, é porque ele não é o homem viril. Mas se essa mulher quer consertar esse casamento, ela quer realmente que cada um cumpra o seu papel e resolver o problema dessa inversão, porque ela fica com uma sobrecarga, né, na hora que ela pega não só o papel dela, mas o papel do homem ao mesmo tempo, justamente porque ela faz várias coisas. Então essa mulher ela precisa levantar dessa cadeira de autoridade. E elas normalmente não fazem isso, né? Porque elas continuam mandando e achando que falar vai mudar a Vai atitude do mudar. marido. Não vai, porque cada um muda por decisão própria, né? Ninguém consegue mudar ninguém. Então, em É, primeiro lugar, ela precisa sair dessa posição, né? O que ele precisa fazer, ela tem que deixar ele fazer. Eu comento com as meninas, elas às vezes perguntam assim: ah, mas e daí se eu não fizer, ele não paga, por exemplo, a conta de luz. Eu digo, minha filha, deixa cortar a luz. Ele vai aprender que quem tem que pagar é ele, né? é verdade. Se você continuar o tempo todo tapando o sol com a peneira e fazendo as coisas que ele tem que fazer, ele vai continuar sem fazer, porque para ele é muito mais fácil que alguém faça por ele, né? Ele vai ficar acomodado e não vai fazer. Então,
realmente isso que você estava falando é certo, né? O homem, ele toma o papel dele na hora que a mulher fica quieta e toma o papel dela, né? Para de mandar, para de querer fazer tudo sozinha, e aí se coloca na posição de ajudadora, né? De sai da posição de liderança da casa, aí o homem pode assumir essa liderança. Mas da mesma forma que é difícil para ela recuar, porque ela não sabe fazer isso, né? Ela nunca fez, também é difícil para o homem que nunca foi esse líder da casa assumir esse papel, sabe? Eu vejo que os casais que estão treinando, né, passando por esse processo de colocar os papéis no lugar de novo, que hoje vivem uma inversão de papéis e perceberam que precisa trocar isso, eles normalmente erram o limite, sabe? Eles começam a confundir as coisas e, por exemplo, acham que submissão é a mulher obedecer o marido. Obedecer assim, posso sair de casa? Posso fazer isso? Posso ver minhas amigas? E na verdade não é isso. A Não submissão é não é isso. você. Não, não é você ser capacho do seu marido e ficar pedindo permissão para ele para você ser um ser humano, para você ter suas vontades. Não é. E muitos homens fazem isso. Acham que na hora que eles precisam assumir o lugar de liderança da casa ou de autoridade, eles têm que mandar na mulher. E, e como ela também está buscando esse papel, eu vejo que é normal ela errar esse limite. Ela dá para ele essa autoridade de mandar nela, de fazer ela de escrava doméstica, por exemplo, né? Ela deixa de sair com as amigas, ela deixa de fazer as coisas que ela gosta, deixa de ter a vida autônoma como ser humano, achando que vai deixar o marido ter a posição de cabeça, de líder da casa. E não é nada disso, né? Não é na vida pessoal, nas vontades dela que ele tem que mandar. Ele É, tem que ser o líder da casa, né? exatamente. A gente tem que entender que o homem tem que ficar na frente, né? Ele é o escudo da casa, né? É ele que protege a mulher e a mulher depois vem os filhos, né? E Uhum. aí, na questão de liderança ali na casa, os dois são o patriarca e a matriarca, eles têm que andar um do lado do outro. A questão de estar na frente ali é a questão de proteger a mulher, né? A mulher se sentir segura. E não questão de hierarquia, eu que mando aqui e você me obedece, né? Uhum. É isso aqui que a gente tem que entender, né? É, exatamente. É o que a Bíblia fala, né? Que o homem tem que ser o cabeça da mulher, assim como o Cristo é o cabeça da igreja, né? Cabeça E da o que igreja. Cristo fez? Cristo morreu pela igreja, né? Então, quando a mulher tem um homem que é capaz de morrer por ela, fica fácil ela se submeter a esse homem, né? Ela entende que ele está disposto a protegê-la de todas as coisas. De todas as coisas. Então, ele realmente vai estar nessa frente de batalha, né? É É, mais essa exatamente. questão de proteção que ele precisa assumir dentro de casa, é o papel dele. Por isso que ele é o provedor e o protetor, né? Justamente Bem para isso. ele tomar esse papel que a Bíblia deixa claro que é dele, né? O Moisés comentou alguma coisa aqui, mas eu já perdi aqui. Ele falou que uma das coisas que ele mais sente, assim, que ele sente de problema no casamento, foi o fato de sempre ser criticado pelas coisas que ele fazia. E isso destruiu o meu relacionamento. Tem muito disso também. Às vezes ela deixa o cara fazer, mas tudo ela vai reclamar, tudo pra ela não tá bom, porque no caso acho que ela queria que só ela faz melhor, né? Tem muito disso também, não tem, não? Mulher viril. Sim, tem bastante. Porque justamente como é ela que manda, tudo tem que ser do jeito dela, né? Então nada tá bom. Isso acontece bastante. E eu lembro, por exemplo, do testemunho da Dev Titus, que é uma americana que trabalha justamente com as mulheres, ensinando as mulheres a serem a mulher bíblica virtuosa, lá de Provérbios 31, né? E ela tem vários livros, ela tem a experiência da mesa, ela tem a mansão de mentoria, onde ela leva essas mulheres para lá para aprenderem a ser essa mulher feminina, essa mulher bíblica, né? Ela ensina, por exemplo,
como ser hospitaleira, como tratar o marido, como arrumar a casa, como cuidar dos filhos. Essa é a mansão de mentoria que ela tem. E aí ela conta no testemunho dela que ela era dessa forma, que dentro de casa era ela quem dava as ordens, porque ela tem uma personalidade de liderança. E o marido dela é uma pessoa mais intimista, né? Ele é mais fleumático, melancólico, então, para ele, deixar ela mandar é natural, porque ela tem uma personalidade forte, né? Ela é sanguínea e colérica. E aí, com o tempo, o que começou a acontecer foi que ela justamente dava todas as ordens dentro de casa. E ele cada vez mais se calava, porque justamente tudo que ele fazia, ela reclamava, criticava, sempre estava errado, nunca era o suficiente. E o que aconteceu? Esse homem acabou caindo em depressão. Dentro do casamento, ele não suportou, né? E por vários anos ele tentou segurar a barra, até o ponto que ele percebeu que ele estava morrendo emocionalmente, né? E aí ele pediu o divórcio. Quando ele pediu o divórcio, ela percebeu que tinha alguma coisa errada, porque ela vem de uma família aonde nunca tinha acontecido divórcio, né? Os pais dela eram casados, os avós. Então, assim, como eles vêm de uma família já tradicional dentro da igreja, aquilo foi um choque para ela, né? Ela disse: poxa, peraí, como assim ele está querendo se separar? E naquele primeiro momento, ela pensava assim: poxa, mas meu casamento é ótimo, a minha casa está ótima, né? A gente tem filhos, está tudo certo, o que está acontecendo aqui? E aí Deus falou para ela que ela precisava de um tempo, ela precisava se recolher, né? Como se fosse um retiro, por exemplo, para que ele pudesse conversar com ela. E ela fez isso. Ela foi, durante um fim de semana, ela foi para uma casa que eles têm nas montanhas. E ela passou 3 dias lá para conversar com Deus. E aí Deus mostrou para ela que o problema era ela. Na verdade, o problema não era o Larry, que é o marido dela, né? Ela estava matando ele. Porque a mulher tem esse poder dentro de casa. Ela, como geradora de vida, né? Ela pode matar ou dar vida. É a mesma coisa da gravidez, né? Deus deu para a mulher esse potencial, não por causa de nós, mas é um dos papéis da mulher. Então, da mesma forma que ela fica grávida de uma vida, ela pode deixar essa vida nascer e crescer, ou ela pode matar essa vida. E a mulher faz isso com a família dela, ela faz isso com os filhos, ela faz isso com o marido. Então, ela precisa ter muita consciência desse papel dela, porque todo o emocional da casa, ele gira em torno do que essa mulher está plantando, né? Ela pode plantar morte ou pode plantar vida com as atitudes dela. E Por isso muitas que vezes tem ela não aquele. percebe isso, né? Por isso que tem aquele. Acho que é bíblico, que fala que a mulher edifica a casa, né? Exatamente, é um versículo bíblico. Ele fala que a mulher sábia edifica o lar e a tola com as próprias mãos o destrói. É exatamente por isso, porque a mulher tem esse poder, né? Deus coloca essa semente de morte ou de vida na mão da mulher, né? Isso faz parte de um dos papéis que ela cumpre. E a Bíblia também tem um versículo que fala que a mulher rixosa, como é que é o versículo? Ele está lá em Provérbios. Eu não lembro dele decora assim, mas ele fala que é melhor estar sozinho, melhor estar longe do que estar com uma mulher rixosa, que parece aquelas. Sabe quando tá chovendo, que começa, por exemplo, só garoando, que começa a pingar da calha e fazer eco, assim, você escuta às vezes pim, pim, pim. Irrita muito quando tem, por exemplo, uma calha e começa a cair, gotejar água o tempo inteiro e você fica escutando aquele barulhinho e não vai embora, né? Essa é a mulher rixosa que fica pingando na orelha do marido, sabe?
Fica falando, falando, enchendo o saco. E a Bíblia fala que ninguém suporta ficar perto dessa mulher, né? Então, por isso que a gente fala que o modelo que a gente deve seguir é o modelo lá de Provérbios 31, que é da mulher virtuosa, né? Porque a gente vê nesse capítulo de Provérbios o homem elogiando a esposa dele, né? Os filhos a elogiam, ele a elogia. Esse homem ele é honrado nas portas da cidade, ele é reconhecido como autoridade dentro e fora da casa dele, né? Por quê? Porque essa mulher cumpre o papel dela. E, ao mesmo tempo, ela não é aquela mulher que é capacho. Ela é uma mulher super dinâmica, ela trabalha fora, ela dá ordem às suas servas, ela acorda de madrugada para organizar a sua casa, ela tem mais de um negócio, né? Lá fala também que ela compra e vende propriedades, que ela tece com lã e linho, enfim, então é uma mulher super empreendedora, né? E consegue ter a estrutura da casa dela equilibrada, a ponto de ter os filhos e o marido em volta dela, sempre elogiando, né? Então, a gente sempre precisa voltar nesse papel bíblico. E a Bíblia, para a gente, é um manual de instruções, só que demora para a gente perceber, né? É, Demora para gente levar a Bíblia a sério e começar a seguir o que está lá, né? Olha, o Moisés colocou aqui o Joaquim. versículo. Melhor viver no deserto do que viver com uma mulher briguenta, uma mulher vistosa. É isso, É, exatamente isso. as versões diferentes de Bíblia têm textos diferentes, né? Mas o significado é exatamente esse. A Gisele É, escreveu assim: eu sou muito independente, mas já percebi que meu marido se sente mal quando eu não peço a ajuda dele para nada. Hoje em dia, até o pote que eu consigo abrir, eu peço para ele. Isso é uma chave tremenda que a Gisele conseguiu descobrir, exatamente. porque a mulher, ela sabe fazer todas as coisas, mas se ela tem do lado dela um homem e ela continua sendo independente, ela vai acabar anulando esse homem, né? Vai ferir diretamente a masculinidade dele. É. Então, eu falo para as meninas assim, a gente até teve uma situação bem legal no IP que fez elas mesmas perceberem isso, né? Uhum. Eu consigo fazer, mas se eu deixar ele fazer, eu me sinto melhor e ele se sente melhor, né? Então eu vou deixar ele fazer não porque eu posso, mas porque eu quero que ele participe, porque eu quero que ele cumpra o papel dele, né? Então dessa forma você não mata o cara, você deixa ele ser o homem que ele precisa ser, o homem que vai ter justamente esse papel de cuidar de você, de proteger você, né? Então, até estava fazendo uma live esses tempos atrás com a minha amiga Ana Mesquita, que trabalha bastante com desenvolvimento pessoal, Nossa, eu e aí assisti, ela tava com uma garrafa assim, você lembra? eu lembro, aqui, ó, homenagem a ela. Aí ela dizia assim, amor, abre para mim. Gente, eu consigo abrir a garrafa, mas olha que charme eu pedir para um homem abrir para mim, Eu não né? vou Que ter coisa. que Então é Eu aquela esqueci meu mesma copo aqui do situação. lado. Eu esqueci meu copo lá fora. Agora eu vou. Já bebi na É, boca. Olha o eu exemplo. consigo abrir a porta do carro, mas eu não me sinto muito mais feminina e protegida se um homem abre a porta do carro para mim. É uma delícia. Então, assim, a mulher que deixa essa chave virar, né, que cai essa realidade na vida dela, ela consegue aproveitar essa submissão e a masculinidade do marido de uma forma muito melhor, né? Só que ela precisa ela virar essa chave, né? Igual a Exatamente. Gisele falou que conseguiu ali entender. Ela conseguiu entender que às vezes ela quer fazer tudo meio que no automático e aí ele acaba se sentindo mal porque ela não tá pedindo ajuda, né?
E a hora Uhum. que ela fala assim, bom, eu consigo fazer, mas eu vou pedir ajuda porque você vai estar valorizando aquela pessoa que está do seu lado, né? Exatamente. A questão você vai estar valorizando ela, ele vai estar se sentindo o homem da casa, né? Por mais que você saiba Sim. que você vai dar conta de fazer, deixa ele fazer, né? Então, gasta a sua energia numa coisa que é o seu papel, né? Exatamente. Economiza a sua energia ao invés de ficar lá, às vezes com a síndrome de burnout, né? Aquela que você faz tudo ao mesmo tempo e de repente está sobrecarregada. Economiza a tua energia para gastar ela onde vale a pena, para vocês terem um tempo juntos, para você fazer coisas que você gosta e muitas vezes não estava mais fazendo porque estava correndo atrás de fazer tudo dentro de casa, porque você está assumindo o papel dos dois, chama ele para participar, né? Chama ele para estar junto, lustra a armadura dele, né? Ele é o guerreiro da casa, então para você de ir para frente da batalha sem armadura, vai lá dar uma lustrada na armadura dele, elogia ele, né? Porque o homem precisa disso, o homem precisa de respeito para se sentir amado, a mulher precisa se sentir amada, né? Ela precisa do carinho do homem, mas o homem precisa de respeito para que ele se sinta um homem de verdade. Então, se você quer se sentir amada, vai lá e elogia seu marido, né? Elogia o que ele tem de bom, de qualidade. Ah, mas ele é um imprestável, ele é um banana. Poxa, então pare e pensa. Quando vocês se conheceram, você não achava ele um banana. Teve várias coisas nele que te atraíram. Pode ser que ele tenha mudado? Pode. Pode ser que ele tenha mudado de tanto você criticar, de tanto você pegar no pé dele e exigir coisas diferentes dele. Então volta lá. A Bíblia fala lá em Apocalipse 2, né? Arrependa-se. Lembre de onde você caiu e volta lá para consertar. Então, lembra assim de quando vocês namoravam, de quando vocês se conheceram, né? Aquela paixão que aconteceu no começo. Usa isso como ponto de ignição de novo. Elogia ele no que ele faz de bom, mesmo que seja uma coisa só. Você vai ver que a reação dele começa a ser diferente, né? Ele vai começar a gostar de fazer as coisas se você elogia. É igual criança. Se você ficar criticando o tempo todo, você mata emocionalmente, né? Uma mãe que chega, por exemplo, no quarto da criança e fica dizendo que tá tudo bagunçado, que aquilo não se faz, que as coisas estão fora do lugar, essa criança não vai nunca querer arrumar, porque essa mãe já entrou lá brigando. Agora, se ela chega lá e fala para essa criança: Nossa, como você é organizado! Ai, eu te amo tanto! Você gosta de colocar as coisas todas no lugar. Você sabe separar os brinquedos e pôr no seu armário. Muito bem! Parabéns! Poxa, essa criança vai se sentir o máximo, mesmo que ela não tenha feito. Ela vai aprender a fazer, né? Então a gente tem que Exatamente. saber usar as palavras certas, né? Então, elogia esse marido, mostra para ele que ele realmente é o valente da casa, que ele é esse homem respeitado, honrado. Aí sim, a roda começa a girar, porque ele se sentindo respeitado, ele vai amar essa mulher cada vez mais. Ele vai se sentir assim grande a ponto de querer proteger ela, né? Agora, E além se ela fica se fazendo de grande dentro de casa, ele se diminui. Então, ela precisa se fazer de frágil e elogiar ele a ponto dele ficar realmente se sentindo poderoso, se sentindo protetor da casa, né? exatamente. Uhum. Eu vejo que aqui em casa, assim, às vezes, né, que nem agora, ele tá lá na janta, né? Ele sabe do meu horário, que tá aqui, falei, ó, eu tô ocupado, você quer que eu espere depois, que eu terminar a live pra fazer alguma coisa? Ele, não, não, tô preparando, tá preparando uma pizza lá, né? Mas tá, Aí, tudo bem, tá ajudando. qual é? E às vezes ele dá uma lavada na louça, faz alguma coisa, mas ele deixa aquela pia daquele jeito, né? Sabão na pia, ele, né? Coisas de homem, eu não posso exigir dele uma coisa que eu faço bem e ele não vai saber fazer.
Mas ele lava a louça ele lava bem. Mas ele não tem igual a mulher finaliza, vai lá, passa um pano, passa um beijo, alguma coisa assim, né? Ele, não, homem não tem isso, né? Aí, mas também não reclamo. Eu vou lá, a hora que eu falo, meu Deus, que lambança! Não. Não, vou lá, limpo, não falo nada, não reclamo. Por quê? Porque se eu ficar reclamando, ele também vai ficar desanimado, vai acabar não querendo também, né, colaborar. Eu falo assim, não, deixa ele só reclamar mesmo, o que eu vou fazer? Exatamente, exatamente. Então Desse tem jeito que mesmo. ter eu falo, é discernimento também, né? Tem que ter esse discernimento das coisas. Uhum. Ver se tem mais alguém, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Ó, Alexandre. É aqui, ele tá online, ó, Alexandre, ó. Técnica de não lavar a louça, quebrar o copo. Não, não ensinei isso que a mulherada vai ficar brava. Vai falar, ele lava a louça, só quebra o copo. Quantos copos que for, pode quebrar que eu vou deixar Pode lavando. quebrar o copo. Pode quebrar o copo, mas continua lavando a louça, que faz bem para a saúde. Não olha, não. Olha lá, o que ele falou? É discordar de você. Sou homem e sei lavar louça e passar veja. Ah, perdão, generalizei, né? Verdade, Não, não pode generalizar, é. Se o seu não exatamente. sabe lavar a louça, não generalize. Perdão, Moisés, é isso aí, verdade. Não é porque o meu não faz que todos os homens vão fazer. Tem homem que a gente está falando de inverter papéis, mas eu conheço homens que limpam a casa melhor que mulheres, levam a Uhum, criança para a escola, ajudam na tarefa, troca, não sei o quê. Gente, faz muito mais que uma mulher. Então, vai. assim, né? Perdão, eu generalizei, mas tem muitos homens que assumem o papel invertido, né? E fazem até melhor que muitas mulheres, né? É, depende assim da criação dele e se ele já morou sozinho também, né? Também, né? É. O seu marido, por exemplo, dá a impressão de que a mãe dele cuidou dele até ele casar. Porque se ele tivesse, é verdade? Foi isso mesmo? Só não cuidou tanto, porque como eles foram embora para outra cidade, mudaram de estado, aí eu namorava com ele, fui morar na casa dele com ele, porque ele estava morando sozinho na casa, né? Aí, tadinho, fui cuidar dele, né? Tô morando sozinho na casa. E no começo foi bem difícil, porque ele era uma pessoa que não tirava nem o copo da mesa, que a mãe Uhum. fazia A tudo. mãe fazia tudo, exatamente, a mãe fazia tudo. Então, assim, meus 3 primeiros anos de casamento, assim, né, a gente morando juntos foi bem complicado, mas depois, as coisas foram melhorando. E melhorou mais ainda depois do IP, porque ele fez o IP antes de mim. Ah, muito bem. Ele fez, e aí ele falou, você tem que ir. Aí eu falei, mas você foi aprender a desbloquear para me desbloquear? E falou, não, você tem que ir. Aí chegando lá, eu falei, agora eu entendi por que ele mandou eu ir, o negócio tava feio. É muito Não, mais não é que o porque desbloqueio. aí ele falou que a Muito mais. emoção que tá lá é outra. É outra. Ele falou, não adianta, é diferente dos vídeos que você assiste, é diferente do que eu te falar. Falou, vai. Aí eu fui agora esse último, né? Ele foi de 114, o antes do meu. E assim, ele mudou muito, muito. Hoje ele já consegue, tira um pouco aquela coisa de machismo da cabeça, sabe? Tinha bastante. Uhum. Eu falo pra ele, eu falo, você era bem machista, porque muita coisa eu pedia pra ele pedir assim e tal. Que isso? É coisa você que tem que fazer, você que a mulher tem que fazer. Mas E isso vem da mãe, né? Vem exatamente da mãe, da criação, dela sempre fazer as coisas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, sem querer interferir no casamento de vocês, né? Mas assim, lavar a louça, né? Ah, isso é papel de mulher. Porque o homem não comeu, ele também não sujou a louça, né? Então, eu conheço casais aonde eles fazem uma vez de cada. Um lava no almoço, outro lava na janta. E cozinhar da mesma forma. Ele ajuda. A gente costuma fazer isso, né? Não é ele ajuda. Ele tá fazendo para os dois da os mesma dois, forma que ela tá fazendo para os dois. A gente, como mulher, acostumou com esse machismo e com essa sobrecarga,
Então a gente fala assim, ai, venha me ajudar. Não é me ajudar. A gente está dentro da mesma casa, a gente convive na mesma comunidade, todo mundo que está lá contribui, né? Então, assim, é natural. Isso vem dessa sociedade machista que a gente vive há muito tempo, né? No Brasil, a sociedade é machista, por mais que existam as feministas, por mais que a gente tenha se adaptado e aprendido a conviver com isso sem reclamar, muitas vezes sem nem perceber que isso acontece. Mas a gente diz, né? Ai, venha me ajudar. Como se a É, obrigação de arrumar absolutamente tudo fosse só sua. Então, muitas vezes, essa mulher ela trabalha fora, durante o mesmo horário de expediente que esse homem, e aí vai exatamente. chegar em casa e ainda tem que arrumar a casa, fazer comida, dar banho nas crianças, pôr para dormir, e o marido ainda reclama depois se ela não quer ir para a cama com ele. Mas olha o Exatamente. desequilíbrio, né? O marido sai do Uhum. trabalho às 6 horas, chega em casa, senta no sofá, na frente da televisão, sem fazer nada, espera a Exatamente. janta ir para a mesa sozinha, como se ele morasse ali, fosse um restaurante, né? E de repente as crianças aparecem de banho tomado e ele continua na frente do sofá, ele sai de lá para comer e dormir, só. E a mulher faz absolutamente tudo. Então, assim, isso realmente é uma sobrecarga e é muito desproporcional. E a nossa sociedade aqui é acostumada com isso. Ah, isso é papel da mulher, né? Eu, particularmente, discordo disso. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Se a gente mora na mesma casa e cumpre os mesmos horários trabalhando fora, a divisão de tarefas dentro de casa tem que acontecer. Tem que Claro que você não acontecer. vai ficar quebrando pau por causa disso, né? Não, é, E, exatamente. e Mas tem precisa coisas ser. que você vai ter mais habilidade e ele vai ter coisas que ele tem mais habilidade, né? Mas Exatamente. tem que Aham. acontecer uma distribuição justa, equilibrada, para não ter sobrecarga com nenhum dos dois, né? Sim, exatamente. Agora, né, eu nem preciso pedir mais, né? Às vezes eu estou na minha correria estudando, estava fazendo 2 cursos, estou participando lá do desbloqueio lá de mente milionária, com a mentoria do Pablo. Tô assim, né? Aí eu estava fazendo um curso do Sullivan lá de analista comportamental. Enfim, eu aproveitei a quarentena. Eu falar, a quarentena para mim, eu consegui aproveitar ela 100%, assim, dos dias que eu estava em casa. Falei, eu vou aproveitar essa oportunidade para me qualificar. E aí, não, ele viu que eu estava na correria, eu tenho prova, tendo sua coisa que ele foi lá, lava uma louça. Daqui a pouco, Uhum. ontem, ele adiantou a metade do almoço para mim, eu praticamente fui lá, montei a macarronada, assim, a gente já fez quase tudo. E eu nem tinha pedido para ele, sabe? Eu só falei, ai, vai atrasar um pouquinho o almoço, porque tive 2 provas hoje de manhã. Aí eu falei para ele, vou atrasar um pouco o almoço. Aí ele levantou, foi lá, adiantou as coisas. Então, assim, hoje nós já estamos. Por quê? Nós dois estamos na mesma frequência, né? Sim, exatamente. E aí depois do IP isso equilibra, né? Equilibra Você totalmente, consegue porque enxergar nossa, assim o papel de cada um, o né? papel de cada um, foi uma das coisas que ele falou, não, amor, você vai. A transformação Uhum. dele, assim, foi nítida. E ele realmente, cada dia mais está melhorando, né? Porque é o que acontece lá, é uma desconstrução, né? É, Aí você vai construindo novas crenças, novos hábitos, novos drives, né? exatamente. Só que para entrar um novo, o velho precisa sair, né? O velho Às vezes precisa sair. e as Exatamente. pessoas não percebem isso, né? Elas querem sempre mudar, 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 crescer, mas ela não se toca que não adianta colocar vinho novo em odre velho, né? O vinho Exatamente. novo você só consegue colocar no odre novo. Então você Exatamente. realmente precisa desconstruir tudo aquilo que tem dentro de você, o que está lá por causa do seu passado, que não deu certo. Até comentei hoje, fiz um post bem rápido aqui no Insta e falei, né? Se você quer ter um resultado diferente, você precisa tomar uma atitude diferente. Para você Exatamente. chegar onde você nunca chegou, você precisa fazer o que você nunca fez. Se você Exatamente. continuar fazendo as mesmas coisas e só ir acrescentando sobre essa base coisas novas, se a estrutura é a mesma, não vai mudar o teu destino, Não vai né? mudar.
E ainda mais essa estrutura, ela foi uma estrutura que está na balada. Porque quando a gente Uhum. fala de desconstruir, é desconstruir mesmo. É você derrubar tudo aquilo que não te fez bem, tudo aquilo que você, né, que você construiu ali errado, os drives errado, tudo. Desconstrói mesmo. Porque a hora que você começar a construir de novo, você vai construir num terreno liberto, um terreno limpo, Uhum. né? Porque não adianta em cima de coisas erradas, porque uma hora vai desestruturar e vai cair tudo de novo. Vai cair tudo, exatamente. Quanto maior a torre, maior a queda, né? Maior a queda. Então, faça, né? É um processo, passa por esse processo de construção e vai assim, vai prestando atenção, né? Acho que vai muito da gente fazer um autoconhecimento, né? Olha, isso para mim não dava certo. Isso daqui é uma coisa que eu fazia errado. Então vamos fazer certo, né? Precisa desse espelho, né? É, Tem alguma coisa na sua vida, assim, alguma área que você está sentindo que você não está tendo plenitude, tem coisa errada? Vai para o espelho. Vai vai pro buscar onde é espelho. que está esse erro, porque a gente não percebe. Precisa realmente olhar, poxa, aquela pessoa está dando certo nisso. E na minha vida isso não funciona. O que que ela está fazendo diferente do que eu faço? Né? Por que que lá dá certo e aqui não? Aí sim vai começar a rodar essa roda. Senão, sempre vai ser um pneu furado que não vai te deixar chegar lá. É bem isso. Ah, alguém comentou alguma coisa aqui, você consegue. Ah, o Moisés, porque aprendeu a cozinhar com o pai, e ele sempre ajudou a mãe, mas nunca perdeu em Porto de Cabeça do Lar. Deve ser O alguma outra posto, coisa. É, deve ser o O Porto de posto. Cabeça do Lar. É. Nossa, eu louvo a Deus por ter visto o exemplo do meu pai. Isso é legal. É um bom Isso é muito exemplo importante, mesmo. o pai e a mãe ensinar o filho. Eu vejo meu sobrinho, né? Que ele é criado com meus pais. Aí eu falo para minha mãe, eu falo, mãe, ensina o Natan a fazer alguma coisa para a senhora. Ensina o Natan a fazer alguma coisa, para ele não ter que chegar lá e tratar a mulher como se fosse uma doméstica para ele. Porque tem homem que casa com uma mulher para. Não, eu preciso de uma mulher para lavar e cozinhar para mim, É, exatamente. né? E que A triste Gisele achar que perguntou, um casamento é isso, né? a Gisele perguntou quando que vai ter o próximo IP. Tava agendado para maio, né? Agora eu não Final de sei. maio. Último final de semana de maio. Vamos ver se vai ter mesmo, se vai ser liberado para. Bom, eu já estou fazendo o meu pós-IP que eu quero ir como staff. Quero muito ir como staff. Precisa. Já tô na terceira fase, porque agora, antes podia ir com a segunda fase completa, agora não, né? Esse último IP ele avisou que tem que estar com a terceira fase concluída para poder participar. Nem sabia disso. Ele falou no Precisa ir como finalzinho. Eu não sei staff se mesmo. foi ficar. É uma experiência completamente diferente de você fazer o IP, sabe? Ela é bem mais É, né? profunda. É muito bom. E Tá, aí, assim, eu então, quero ir mesmo para também para o conhecimento. Eu não vou falar, não vou ser hipócrita de falar, não, é para não poder não participar. Mas eu achei um trabalho tão bonito deles, sabe? Dando aquele apoio, aquele amor com as pessoas na fila, sabe? Aquele uhum, calor todo do staff ali. Achei é, lindo aquilo. Achei lindo. As pessoas estão ali, sabe, fazendo de coração ali, por amor. Até então, porque você é. paga para estar lá, né, de staff, né? Paga, Você vai paga mesmo. também. É porque a gente entende o propósito, né? É diferente. A gente tem um chamado de Deus para justamente alcançar outras pessoas e poder mostrar aquilo que a gente já sabe, né? Então, isso faz parte do reino, faz parte de você deixar o rio fluir, né? Se eu Exatamente. tenho aquilo dentro de mim e eu sei que você não tem e você precisa, eu vou me dispor a entregar isso. Faz parte do reino. A gente sempre está na frente de alguém e atrás de alguém. Então, da mesma forma que a gente aprende com outra pessoa, a gente vai ensinar quem está precisando, né? E Exatamente. aí é só deixar o rio levar, o rio fluir, E né? lá tem muito essa troca, né? Tem muito essa troca lá. Né? Tem sim. Não Você é vai só o tomar conhecimento. cerveja lá pra gente se encontrar. Apesar que a gente mora aqui no mesmo lugar, morando tão perto, né? Estamos em Curitiba.
Então, você sabe que eu até estava brincando essa semana, né? O pessoal perguntando assim, ai, como é que tá a quarentena? Porque o povo lá em cima no norte, né, na região mais calorosa, tá sofrendo demais, demais. Eu tenho amigos no Maranhão, em Goiânia, em São Paulo. Então, para quem está seguindo a quarentena à risca, está sofrendo. E aí a piada da semana foi assim, gente, aqui em Curitiba a gente não sofre com a quarentena, porque a gente já fazia o isolamento social há muitos anos. Bem Porque isso. o curitibano não socializa, né? Não. Eu era do Então, interior assim, e lá é de igual Londrina. você estava falando, nossa, eu estou aproveitando tanto a quarentena. Eu também estou achando o máximo a quarentena. Porque a gente não estava acostumado já a ver pessoas, a sair, o Exato. curitibano, né? Faz isso de vez em quando. E agora, com a história da quarentena, a gente está podendo ver todo mundo pela internet, está fazendo reunião no Zoom, está se vendo na célula, né? No celular, coisa que a gente às vezes não fazia. Então, eu estou achando uma delícia essa história de reclusão. A gente está falando mais com as pessoas agora do que antes da quarentena. Né? Exatamente. É, Ainda mais assim, a turma que a gente tem do IP, né, a galera do staff, a gente tem um grupo e a gente se fala todos os dias. E é ai, que legal. assim, cada um num estado diferente do país, né? Tem gente de BH, tem gente do Mato Grosso, tem gente do Pará, e aí a gente está se falando, coisas que não aconteceria normalmente, né? A gente se via no IP uma vez por mês, mas não se falava todo dia. Agora a gente faz live, a gente se fala, a gente manda piada no grupo, tá muito legal, muito legal. Eu tava falando, eu era É. de Londrina, lá é cidade do interior, e lá o pessoal é bem mais caloroso, assim, né? O pessoal gosta mesmo de conversar e são um pessoal mais caloroso. Quando eu vim para Curitiba, que tem quase 2 anos, eu estranhei muito, muito. Eu falava assim, as pessoas não conversam, você dá um bom dia no elevador, eles te olham como cara de louco, tipo, o que essa louca tá falando, né? E, oi, gente, bom dia. Eu sempre gostei. Oi, tudo bem? Sempre gostei de conversar com todo mundo, a pessoa conversa com porteira, todo mundo. Aí as pessoas não davam moral pra mim. Então, você está vendo? Está comprovando a minha tese. Pati, Aí, olha para a gente aí em cima, ali onde está escrito ao vivo, clica ali para a gente ver quanto tempo a gente tem de live. ai, 2 minutos. Tava Tá bom. 58. Então, eu vou 58. só finalizar aqui. Você tinha me pedido para falar do curso do Código da Verdade. Feminilidade. Eu vou aproveitar antes da gente encerrar para falar um pouquinho sobre isso. Isso. Então, esse curso surgiu justamente vendo a necessidade, principalmente das meninas, das mulheres que fizeram o IP, que elas chegam lá e lá elas descobrem que existe essa mulher viril, porque elas antes disso nunca nem ouviram falar, né? Então, eu comecei a ver que elas me procuravam, elas perguntavam como agir, o que fazer, como resolver essa inversão de papéis. E esse é um processo que eu passei já há muitos anos, antes mesmo de conhecer o Marçal e de saber que ele usava essa terminologia. E justamente estudando essa mulher bíblica, né, dentro da igreja, estudando sobre temperamentos, passando por processos de psicologia, né, junto com meu marido, enfim. Então, eu criei esse curso porque elas começaram a me acionar, elas me pediam para fazer mentoria, e eu fui desafiada realmente, principalmente depois que o Pablo lançou o Odeia a Pobreza, né? Que foi um dos cursos que ele fez no ano passado. A gente criou um grupo de amigos dentro do IP. 30 segundos, não querendo te falar, porque senão vai cortar bem o que você tá falando. Ah, tá bom. Então, Então, esse curso existe e quem quiser ter acesso a ele pode chegar lá no link da minha bio, @Rafa Souza Arquiteta. E aí consegue ter acesso às informações que estão lá com o curso. vou ver se eu consigo tirar um print. Oi, gente. Saindo agora da live com a Pati. Ficou salvo lá nos stories dela, @PatiJanaínaK. Você pode dar uma olhadinha, vai saber sobre a inversão de papéis, o papel do homem, o papel da mulher dentro de casa, a mulher bíblica de Provérbios 31,
como a gente pode se tornar a mulher virtuosa e ajudar esse marido a chegar no posto de provedor, protetor, autoridade sobre a casa. Para você saber sobre o curso Código da Feminilidade, você consegue entrar na minha bio, tem um link na bio, e aí você procura pelo curso, e lá você vai ter todas as informações a respeito dessa mulher que deixou de ser viril para ser feminina, deixou de trazer sobre si a sobrecarga do papel do homem e da mulher, para aprender que a submissão, na verdade, é deixar esse marido proteger você. Beijos para vocês, nos vemos lá, tamo junto até depois do fim.